mais um episódio do Papo Reto, do programa Tá Na Hora. E nesse episódio a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Fevale, agora Fevale Play, Tarcísio Zimmermann, candidato do PDT. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Tá Na Hora. Uma saudação à galera e que sejam todos grandes jornalistas. Candidato, eu vou começar te questionando, já que estamos na Universidade Fevale, sobre a educação de Novo Hamburgo, que ficou muito abaixo da maioria das outras cidades aqui do Vale Germânico na pesquisa do ITEB. Como que podemos melhorar os resultados? Eu acho que tem um conjunto de questões estruturais que dificultam a educação na cidade. Acho que tem uma certa animosidade entre a Secretaria da Educação e as escolas. Os professores se sentem muito oprimidos, se sentem muito, enfim, muito demandados pela Secretaria, em relatórios, em projetos e tal, e tem pouco espaço para a sua própria criatividade. Eu quero iniciar, assim, o processo de composição do governo, dialogando muito com os professores, dialogando muito com os pais, e nós precisamos, de fato, encontrar um ambiente que seja um ambiente, primeiro, de educação, de ânimo para a educação, de desejo de educar. Nós precisamos, evidentemente, disponibilizar as melhores condições possíveis para os professores, para as professoras. Nós temos problemas, por exemplo, apontados na questão remuneratória, na questão do plano de carreira. Então, eu quero disponibilizar isso, quer dizer, dentro das possibilidades, mas nunca vai faltar diálogo, nunca vai faltar disposição de resolver os problemas. E nós queremos ter, então, esse ambiente, assim. E, obviamente, também fazer um grande esforço para incluir muito mais os pais no processo de educação. Quer dizer, é fundamental a presença da família na educação. Então, a gente construir esse ambiente de diálogo, de construir esse ambiente positivo, de liberdade criativa, mas dentro do projeto político-pedagógico da educação da cidade, e, ao mesmo tempo, superar esses gargalos que hoje, eventualmente, podem estar tirando um pouco do ânimo dos educadores. E, candidato, falando sobre transporte público. Quando o senhor era prefeito, era outra empresa, daí houve a troca, só que agora está acontecendo muitos problemas, de atrasos, faltas de linha. Como que o senhor resolveria esse problema? Como a prefeitura auxiliaria nesse problema? Eu, na verdade, eu realmente não compreendo o que a prefeitura fez, porque isso é incompreensível, não tem... Como é que tu explica isso? Nós tínhamos um sistema, que é um sistema de muitos anos, houve uma licitação, foi licitado um outro sistema que custa mais caro para o usuário e que é infinitamente pior. Entende? Um sistema impossível, inclusive de sobreviver, porque as pessoas não têm mais segurança nenhuma quanto à possibilidade de confiar no sistema. Porque o ônibus virou meio que desenquadário, assim, e as pessoas pegam o ônibus e não chegam no trabalho, e, enfim, os ônibus estragam no meio do caminho. Então, vai exigir um processo de compreender primeiro que rolo é esse, né? O que a prefeitura fez, afinal de contas, nessa licitação. Dizem que licitou uma coisa e implantou outra. Eu não sei, eu não conheço esse processo a fundo. Mas, obviamente, nós vamos alinhar isso aí. Nós vamos alinhar, nem que seja reimplantando as tabelas de horários do sistema anterior até poder fazer uma transição para um sistema, digamos, mais sustentável. Mas isso que tem hoje, verdadeiramente, não dá para continuar. E, candidato, sobre a saúde da cidade, o senhor pretende voltar com a oncologia SUS para Novo Hamburgo? Eu acho que esse é um desejo universal da cidade. Nós vamos, no primeiro dia, já constituir um grupo de trabalho que vai ser composto por gente da prefeitura, por entidades que atuam na área, de forma que nós possamos iniciar um processo de diálogo com as cidades da região, com o governo do estado, com o governo federal, visando esse retorno. Eu não quero condicionar esse retorno à conclusão do anexo 2 do hospital.
Eu quero, inclusive, pensar que talvez a melhor alternativa seja o retorno ao próprio Hospital Regina, se isso for possível. Porque ali nós temos uma estrutura instalada, uma excelência instalada, e que pode, com ajustes aqui e ali, atender melhor. Então, esse é um ponto, mas eu acho que o sistema de saúde da cidade, ele tem que entregar muito mais. Hoje nós temos um bom sistema de saúde. Nós temos boas unidades de saúde em toda a cidade, nós temos equipes de saúde da família, nós temos uma estrutura de servidores boa e tem duas coisas que eu me comprometo diante do povo de Novo Hamburgo. Primeiro, vai acabar a fila da madrugada, não vai mais ter fila em unidades de saúde. Nós vamos implantar o protocolo SUS. O protocolo SUS prevê o seguinte: qualquer horário que uma pessoa chegue numa unidade, ela tem que ter um atendimento, ela tem que passar por uma triagem e, evidentemente, se ela estiver numa situação de necessidade de acolhimento médico, ou encaixa ou leva para a UPA. Ou encaixa ali na unidade ou leva para a UPA. E a segunda, nós vamos fazer andar a fila dos exames e cirurgias. Nós vamos contemplar inicialmente as situações mais críticas, as pessoas que estão sofrendo mais, os casos mais graves, mas nós vamos fazer andar essa fila, porque não é possível que uma pessoa tenha que esperar. Eu encontrei outro dia uma senhora, já idosa, e ela me disse: Tarcísio, eu não enxergo mais quase nada. Eu estou esperando há 4 anos uma cirurgia de cataratas. Aí eu disse para ela: eu não posso fazer nada agora, senhora, mas quando eu for prefeito, a senhora me liga no primeiro dia que eu estiver lá trabalhando. Aí ela disse: mas será que eu ainda vou enxergar? Entende? Como é que pode a gente deixar em pleno século XXI uma pessoa nessa condição? Não pode, não pode. Então, essas duas condições eu quero assegurar a cidade. Quer dizer, além da luta pela volta da oncologia, eu quero assegurar que vai acabar a fila da madrugada, ninguém mais que esteja doente vai precisar chegar de madrugada para ser atendido na unidade. E segundo, nós vamos fazer andar a fila dos exames e cirurgias, enfim, essas filas da média e alta complexidade. E falando sobre as moradias agora, como que seria resolvido essa questão das moradias irregulares, nos terrenos irregulares? Novo Hamburgo tem, eu acho que é um número até não sabido pelo município, de áreas de ocupação irregular. Né? Tem áreas que são de subhabitações, mas tem muitas áreas que são de habitação regular, mas sem escrituração. Tem uma lei que é de 2017, chamada REURB, que facilita muito o processo de regularização fundiária. E nós teremos um grande esforço também, desde o início do governo, para fazer exatamente isso, quer dizer, garantir que nesse processo milhares e milhares de famílias possam ter a escritura de suas casas. Esse é um lado que nós precisamos fazer. E o outro lado é que nós precisamos continuar com uma política de urbanização de assentamentos precários. Eu tive, aliás, inclusive a primeira urbanização feita no meu governo foi graças a um projeto da arquitetura da Fevale. A arquitetura da Fevale foi quem fez o projeto o projeto urbanístico da urbanização da Vila Palmeira, na Santo Afonso. Depois nós conseguimos fazer também a Marcílio J. Pereira, iniciar aqui a Martins Pilger, também aqui participou a arquitetura da Fevale, essa vilinha que fica aqui do lado da Fevale, e também a Vila Kipling. E eu tenho um compromisso de alma de que a primeira obra de urbanização que eu vou fazer vai ser a Getúlio Vargas, porque é um povo que sofre demais, já desde lá, 2010, eu já consegui recursos que ainda estão na Caixa Federal disponíveis para começar o processo de urbanização lá. Então, a primeira obra de urbanização que eu vou fazer será essa. E a outra frente terá que ser a luta pelo Minha Casa Minha Vida. Nós temos que trazer imóveis, nós temos que trazer construções do Minha Casa Minha Vida para a cidade, para que as pessoas que moram mal possam ter a oportunidade de melhorar sua qualidade de moradia. E, candidato, há uma grande contingente de pessoas em situação de rua aqui na cidade de Novo Hamburgo, principalmente no centro. Como a prefeitura pode solucionar essa situação? Olha só, o tema da população em situação de rua, porque eles não gostam de ser chamados população de rua, em situação de rua, porque isso inclusive revela uma transitoriedade, mas é um problema mundial hoje, não é um problema só de Novo Hamburgo. Qual é o nosso problema específico aqui?
é que nós não temos mais um serviço social de abordagem à população de rua. Então, na verdade, nós não temos nenhuma ferramenta em que a gente possa, eventualmente, resgatar uma pessoa da rua. Né? O serviço de assistência social, chegar numa pessoa e conseguir negociar com ela uma saída da condição de rua. Nós não temos isso hoje na cidade. E o segundo, nós não temos um albergue. Então, na verdade, nós condenamos essa população a ter que ficar na rua. Então nós vamos ter uma política ativa, né, de abordagem dessa população, de tentativa de identificar possibilidades para que ela retorne ao convívio normal, porque muitas vezes são problemas familiares, outras vezes são problemas de dependências, né, nós precisamos tratar desses temas, mas nós também não teremos assim uma política leniente, né? Eu sempre digo assim, a cidade é de todos, ela não pode ser privatizada nem pelo mais rico da cidade, nem pelo morador de rua. Os espaços têm que ser públicos e eles têm que ser garantidos a serem usados pelo público. Então nós não teremos assim essa política assim de, deixa assim. Não teremos mesmo. A gente vai ter uma política ativa de abordagem e também vai ter uma política ativa de dizer em determinadas circunstâncias, mas não, vocês tiveram esta e essa opção. Esta aqui não é mais opção. Então nós vamos dizer isso para a população de rua. De ficar aqui na frente não é mais a tua opção. Né? Isso nós não permitiremos. E, candidato, qual será a postura da Prefeitura em relação às enchentes daqui para frente? Olha só, eu tive uma reunião essa semana com o que nós chamamos de Ministério da Reconstrução e até, vamos dizer assim, levei algumas preocupações lá a eles, tanto no que tange assim, as obras que nós precisamos fazer, porque na verdade nós temos que recompor os diques que foram danificados, mas tem outros diques que precisam ser construídos e outros sistemas de proteção que precisam ser completados na cidade. O que eu recebi foi uma garantia de que todas essas obras estarão incluídas no plano federal e estadual de garantia, enfim, contra as enchentes de toda a bacia do Rio dos Sinos e que as obras iniciarão lá em Três Coroas e serão concomitantes em várias frentes. Então, eu tenho uma impressão de que um legado dessa enchente que nós teremos será um sistema de proteção muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Mas hoje é impossível uma cidade não ter, vamos dizer assim, uma preparação para conviver com o problema da mudança climática. Então nós teremos que ter um plano de ação, seja para seca ou seja para chuva, porque em uma parte considerável do Brasil hoje o plano tem que ser da seca. Nós não sabemos se amanhã nós não teremos também o problema da seca aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter, então, um plano de ação muito consistente em qualquer uma das duas circunstâncias, ou em circunstâncias de ventos muito fortes, ou enfim, de outras circunstâncias. Então, nós teremos um esforço muito grande de construir um plano sólido que preveja essas circunstâncias, que a gente chama de cidades resilientes, né, à mudança climática. E teremos também um processo já prévio de identificação de atores que podem cooperar numa circunstância de risco ou de acidente ou de um fenômeno meteorológico que seja extremo. Então é isso. O que nós temos que ter é uma defesa civil muito mais bem aparelhada e a cidade vai estar mais aparelhada em relação às chuvas, mas pode ser que venha a seca, ou pode ser que venham ventos, ou pode ser que venha granizos. Então a gente tem que estar preparado para todas essas circunstâncias que serão daqui para frente mais ou menos o novo normal dentro da nossa realidade climática. E candidato, recentemente o senhor declarou que não sabia o que fazia uma assessora especial da prefeitura e a candidata Tânia da Silva ela considerou uma apologia de cunho machista. Como o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que não. Sabe que eu sou uma pessoa de vida muito simples e eu não me nego a nenhuma tarefa. Eu lavo, eu varro, eu cozinho, eu faço pão, eu lavo roupa, enfim, limpo o banheiro. Eu não tenho nenhum sentido assim de que tem tarefas que são maiores ou menores. Não, eu faço todas as coisas e também sei governar uma cidade.
sei governar uma cidade. Eu fui o prefeito que criou aqui a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Criei o Viva Mulher aqui, que foi uma experiência super bem sucedida de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Eu criei a Coordenadoria da Igualdade Racial, que era exatamente um esforço para que a gente superasse preconceitos e discriminações. Criei a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, da Juventude, da Pessoa Idosa. Quer dizer, eu não posso ser acusado disso, porque claro que, assim, eu acho que nossa cultura, ela carrega valores assim de machismo, enfim, mas eu quero confessar aqui que eu sou um sujeito que combate isso muito, muito, muito firmemente em todas as suas manifestações. Então, eu acho que a candidata valorizou uma expressão que não foi feliz, mas ela valorizou uma expressão que foi feliz, mas eu não quero mais debater isso. Eu acho que isso não confere com a minha vida. A minha vida sempre foi de luta pelo direito das mulheres, de luta pelo direito dos negros, de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Nunca foi uma vida, enfim, voltada ao preconceito e à discriminação. E, candidato, qual que é a sua principal proposta para a sua campanha? E, na verdade, assim, eu penso que nós temos muitas questões assim sérias para resolver na cidade. Quer dizer, nós precisamos melhorar muito a saúde, nós precisamos melhorar muito a educação, nós precisamos melhorar muito a nossa capacidade de cuidar dos idosos, das crianças, de oferecer oportunidades para a juventude, precisamos oferecer, construir novas alternativas para o desenvolvimento da cidade. Nós precisamos de muita coisa aqui, nós precisamos enfrentar a dívida do município, então são muitos os problemas. Como é que eu pretendo enfrentar isso? Primeiro, a primeira coisa que eu pretendo fazer é convidar o conjunto da cidade para a gente fazer um pacto pela solução desses problemas. Um pacto em que a prefeitura se comprometa a fazer o seu melhor, mas também vá contar com as energias, com a vontade, com o desejo do conjunto das entidades, da cidade, das pessoas que queiram se comprometer em ajudar a superar esses problemas. Por quê? Eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito na participação das pessoas. Então, o meu governo vai ser muito um governo aberto. Eu tenho até divulgado um telefone e é uma coisa que eu já fazia antes como prefeito, mas de forma menos ostensiva, mas eu tenho divulgado um telefone de número 99912-9712, que vai ser o telefone do gabinete. E as pessoas poderão conversar comigo por esse telefone. Claro que eu não vou estar atendendo, quem vai estar atendendo vai ser uma pessoa da minha equipe. Mas a pessoa liga e quer falar com o prefeito, se possível naquela hora eu atendo, se não eu ligo de volta depois. E se a pessoa quiser falar pessoalmente com o prefeito, às sextas-feiras ela terá audiência com hora marcada. Então, eu quero ter um governo que se coloque na posição de servir a cidade. Quer dizer, que nós queremos que as pessoas se sintam acolhidas, as pessoas em todos os espaços, na escola, no posto de saúde, no CRAS, ela não está ali como pedinte, ela está ali como uma cidadã necessitada de algum serviço que é direito dela. E é nesse sentido que nós vamos organizar a gestão pública. Muito mais ágil, muito mais capaz de dar respostas e sem aumentar os custos. Para encerrar, é hora do nosso quadro Papo Direto. Eu vou te pedir para definir cada um dos seus adversários em uma palavra. O Fufa Azevedo. É um jovem inteligente, mas muito pouco experiente. O Gustavo Fink. Eu acho um despreparado. O Raizer Ferreira. Acho um idealista. E a Tânia da Silva. É uma querida. Candidato, eu agradecer aqui a participação aqui no nosso Papo Direto. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço muito e bem, eu peço o voto no 12, porque eu tenho certeza que se a gente fizer as melhores opções, a gente vai resolver todos os problemas. E esse foi mais um Papo Reto. Não esqueça de seguir a gente no @tanaHora e a gente se vê no próximo episódio.